está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo! Neste último sábado do mês de agosto, dia 26, a leitura para nossa reflexão se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23 e versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas, com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem de mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixe que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, no Evangelho de hoje, Mateus começa nos contando que Jesus falava com o povo e seus discípulos sobre qual o segmento que deviam ter com a lei deixada por Moisés. E como é bom saber que a Bíblia é atemporal. Se as escritas contidas nelas eram dirigidas para um certo povo de uma certa época, hoje nós ainda fazemos uso dela, não como um livro de histórias, mas como um livro que nos faz conhecer e refletir sobre a palavra deixada por Deus, que são verdades eternas. Sendo assim, os ensinamentos e os conselhos deixados por Jesus são muito atuais. E quando ele nos diz que devemos fazer e observar a lei de Moisés, que são interpretadas pelos mestres da lei e pelos fariseus, acredito que nós cristãos de hoje podemos fazer algumas reflexões. Primeira reflexão. Jesus, que vem depois de Moisés, nos exorta a seguirmos as leis deixadas por esse patriarca, pois as mesmas são boas. Confirma então que a vinda do Messias não foi e não é para abolir as leis deixadas no Antigo Testamento, mas dar pleno cumprimento delas. Segunda reflexão. Quem são os mestres da lei e quem são os fariseus de hoje? E é importante que conheçamos a resposta, pois Jesus também nos diz para não imitarmos o comportamento deles, pois eles falam e não praticam. Ao contrário, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. E disso surgem perguntas. Quem iremos ouvir? Quem iremos seguir? Como resposta, podemos pensar que nada nem ninguém pode impedir a palavra de Deus e que a graça desse Deus acontece mesmo quando não queremos. Assim, podemos ouvir a todos que nos falem do reino. Porém, não precisamos nem devemos segui-los em suas atitudes e menos ainda devemos julgá-los. A escuta e o seguimento da palavra é o nosso papel. A divulgação desta palavra é a nossa missão. E o julgamento é de Deus.
O que cabe a nós, filhos do mesmo Pai, é não fazer questão de sermos vistos ao fazermos nossas ações. É não querer ocupar os melhores lugares nas igrejas ou nas festas da comunidade, usando faixas na testa e nos braços e recitando trechos da Escritura. É não se incomodar de não sermos reconhecidos como grandes evangelizadores ou fiéis discípulos quando caminhamos pela rua. É não aceitarmos que nos chames de guia, pois já temos nosso único guia, que é Jesus Cristo. É ainda não aceitarmos o título de mestre, porque um só é nosso mestre e somos todos iguais, nem maiores nem menores, iguais. É por fim cuidarmos para que não chamemos ninguém de pai e nem aceitemos tal honraria, pois já temos um Pai, o Eterno que está no céu. Irmãs e irmãos, se formos seguir o exemplo de alguém, que seja o exemplo de Cristo, que é o maior entre todos nós, e mesmo assim se rebaixou e se humilhou, lavando nossos pés para nos limpar e purificar. Que nasceu livre do pecado, mas aceitou carregar as nossas faltas e culpas, sem proferir nenhuma reclamação. Que se deixou prender em uma cruz para nossa salvação, e que morreu com um suspiro, entregando seu espírito ao Pai, sem se vangloriar por tudo o que fez. E disso tudo, que fique para nossas vidas o ensinamento maior desse Evangelho, que acreditamos ser: quem se humilhar será exaltado. Esperando que todos nós tenhamos a mesma bondade e humildade de nosso Salvador Jesus Cristo, desejamos a todos um ótimo sábado e uma excelente semana.